A pergunta da minha amiga Francielen. Um abraço, Francielen. Como fazer para acabar com fobias? Galera, fobia é um medo específico, certo? Quando se fala em fobia, é um medo específico de alguma coisa. Tem pessoas que têm medo de sapo, outras pessoas têm medo de cobra, outras pessoas têm medo de altura, outras pessoas têm medo de lugares fechados, a claustrofobia, certo? Cada fobia tem um nome. Eu sempre recomendo para os meus clientes o seguinte: se essa fobia atrapalha a sua vida, então você precisa tratar. Porque o que muitas vezes as pessoas me dizem, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de cobra. Ok, mas você precisa pegar uma aranha? Você precisa estar manejando esses insetos diariamente? Não. Então não tem por que eu fazer um tratamento para fobia de aranha se eu não preciso lidar com esses insetos, se eu não preciso lidar com eles diariamente. Agora sim, Joel, eu tenho medo de elevador e eu moro em um prédio onde tem elevador. E já teve clientes que eu já atendi com isso. A pessoa subia 14 degraus na escada, mas ela não pegava o elevador. Poxa, nesse caso, é importante tratar essa fobia, porque essa fobia está atrapalhando a sua vida. Mas como fazer para acabar com essa fobia? Novamente eu falo, é preciso entender o porquê essa fobia começou, e na maioria das vezes são traumas. Na maioria das vezes são traumas, vivências que a pessoa teve durante a sua vida, que causou janelas traumáticas, causou memórias traumáticas, e isso traz a sensação de que aquela ação é perigosa. E aí as pessoas não fazem. O corpo diz que é perigoso e a pessoa não faz. Então, Franciele, o tratamento de fobia é algo muito específico, algo muito personalizado, que cada pessoa vai desenvolver essa fobia por um motivo. E na terapia, a pessoa entende qual é esse motivo e resolve. Maria Rosa, tenho muita diarreia, dor no estômago, não tenho nem mais vontade de sair de casa. Faço todos os exames físicos e o médico diz que minha doença é emocional. Não aguento de tanta medicação. Minha amiga Maria Rosa, eu tive uma cliente em que ela deixou de sair de casa porque ela não conseguia segurar a vontade de ir ao banheiro quando ela saía de casa, tá? E aí muitas vezes ela ia em uma loja experimentar uma roupa e ela tinha que ir ao banheiro urgentemente. E aí ela começou a parar de sair de casa porque muitas vezes ela tinha medo de chegar em um local e não ter banheiro. Também fez todos os exames e não foi constatado nada físico. O problema dela era emocional. Se realmente o seu problema também for emocional, a partir do momento que você começar a entender essa ansiedade, entender esse pânico, por quê? Muitas vezes a pessoa vive no modo de luta ou fuga. E esse modo de luta ou fuga causada pelo medo faz com que alguns órgãos do nosso sistema trabalhem para te manter protegido, para lutar ou para fugir, e outros que não são necessários nesse momento, eles ficam em stand-by, eles ficam meio paralisados. É por isso que muitas vezes a pessoa literalmente se borra de medo. Uns têm prisão de ventre, outros se borram de medo, a pessoa faz xixi nas calças. Por quê? Na hora do medo, o seu sistema digestivo, que não é necessário para lutar ou para fugir, se você for enfrentar uma ameaça ou fugir dessa ameaça, o seu sistema digestivo não é necessário para lutar ou para fugir, então ele fica em stand-by. E a pessoa sente dor, sente incômodo, vontade de ir ao banheiro. Portanto, se você já fez esses exames e nada físico foi constatado, só te resta fazer um tratamento emocional, aprender a controlar a ansiedade, aprender a mostrar para o seu organismo que não existe perigo, certo? E assim você ir começando passo a passo a parar de sentir esses sintomas. Gabriela Santana, um abraço, Gabriela. Ansiedade e medo de engolir. Esse medo de engolir, ele é muito presente na ansiedade. Tem pessoas que emagrecem muito porque não conseguem comer, tem medo de engasgar, né?
Algumas pessoas realmente estão sentindo aquele sintoma do bolo na garganta. A pessoa sente um incômodo na garganta, um bolo na garganta. E esse bolo na garganta impede, atrapalha a pessoa de engolir. Outras vezes, ela não está sentindo esse bolo na garganta, é simplesmente um medo de engolir. Meus amigos, tudo que a gente sente na nossa vida, em relação às nossas emoções, provém das nossas experiências passadas. O porquê você tem esse medo de engolir? Essa é uma das primeiras questões da terapia, tá? Porque muitas vezes a pessoa, quando era criança, viu alguém se engasgar e ficou com medo. Outras vezes a própria criança se engasgou. Eu vou contar um exemplo da minha vida aqui para vocês, que até um tempo atrás, quando eu não trabalhava com essas questões de terapia, eu não tinha me atentado que isso era um trauma que eu tinha. Porque a gente faz a análise e a terapia dos clientes, não faz de nós próprios, da gente, né? E eu não gostava muito de comer peixe, tá? Não gostava muito de comer peixe. Tinha esses eventos aí da Semana Santa que as pessoas só comem peixe e eu não gostava muito de comer peixe. Simplesmente não gostava. Até um momento que eu lembrei que quando eu era criança, eu me engasguei com espinha de peixe. E naquela época não tinha essa facilidade que tem hoje de comunicação, de falar no WhatsApp ou de ter automóvel para levar a pessoa no hospital. Não, minha mãe não tinha carro, não tinha moto. Tava só eu e minha mãe na casa e eu me engasguei. Não tinha ninguém que morava perto. Então ela me levou na casa de uma tia, na casa de outra tia, para tentar desengasgar. Ou seja, isso foi um trauma enorme. E então, inconscientemente, mesmo que eu não me lembrasse disso, essa memória traumática me fazia não comer peixe. Até o momento que eu entendi. Depois que eu entendi, eu ressignifiquei. Eu mesmo ressignifiquei esse fato. E hoje eu adoro comer peixe. Então, esse medo de engolir seu, mesmo que você não lembre, pode trazer, remeter a algum fato da sua memória, algum fato do seu passado. Eu digo pode porque não é regra. Muitas vezes a pessoa tem medo de engolir e não tem um trauma. Aí tem que ser trabalhado e entendido esse medo. Mas na maioria das vezes, quando se trata medo de engolir, medo de doença, a pessoa passou por alguma situação que deixou essa janela traumática, tá bom? Vamos lá, Samara Silva. Joeverton, medos pode ser um gatilho para a crise de pânico? Vamos lá, Samara. O medo não é um gatilho. O que te causa medo é o gatilho. É importante entender isso, tá? O medo é um sistema de proteção do seu corpo que é ativado quando detecta um perigo eminente, real ou imaginário. A pergunta é: o que causou esse medo? Isso sim é o gatilho, tá? Por exemplo, você sentiu medo porque pensou que alguém da sua família vai morrer e aí teve uma crise. Opa, o gatilho não é o medo, o gatilho é o pensamento de que alguém vai morrer. Espero que você tenha entendido melhor. Para quem não sabe o que é gatilho, gatilho é algo que dispara aquela emoção. Por exemplo, tem pessoas que têm um gatilho que dispara a ansiedade. Outras pessoas têm um gatilho que dispara o medo, outras a tristeza. O gatilho, na questão emocional, ele é entendido como o fator que vai fazer você sentir algo. Toda vez que você tem acesso àquele gatilho, você vai sentir aquela emoção. Como eu já dei um exemplo aqui, que eu tive um cliente que o gatilho dele para ter uma crise de pânico era um cheiro de desinfetante. Como assim, Joeverton? A pessoa sente um cheiro de desinfetante e é um gatilho para ela sentir pânico? Sim, por quê? Quando a mãe dele faleceu no hospital, ele sentiu esse mesmo cheiro de desinfetante. Então, inconscientemente, ele não sabia explicar, mas toda vez que ele sentia esse cheiro de desinfetante, ele tinha uma crise de pânico. Na terapia a gente entendeu. Gatilho é isso, tá, Samara? Então, o medo não é um gatilho. O que dispara o medo, que é o gatilho, tá bom? O que eu vou responder é da Elda Maria Fidelis. Perguntou o seguinte: ansiedade faz mal para o coração? É a pergunta que a maioria das pessoas fazem. O medo que as pessoas têm, né, de ter algum problema do coração, algum ataque do coração. Elda, é o seguinte: a ansiedade em si não faz mal para o coração. Mas
Você precisa saber se o seu coração é saudável. Por quê? Muitas vezes, se a pessoa já estiver um problema do coração pré-existente, um problema de coração que a pessoa já sente ao longo da vida, a ansiedade ela pode sim, não só a ansiedade, como qualquer outra emoção, a raiva, né, a tristeza, a angústia. Mas se você não tiver problemas do coração, a ansiedade em si não vai trazer problemas do coração. Porém, a ansiedade precisa ser tratada. Por quê? Imagine que você está fazendo o seu corpo trabalhar em uma rotação mais alta do que ele realmente foi projetado para trabalhar. E que isso acontece 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Então, ao longo do tempo, esse desgaste emocional pode começar, sim, a afetar o seu corpo físico. Não é regra, mas pode. É o que a gente chama de doença psicossomática. Quando as emoções elas vão somatizando no seu corpo, causando dores, algum problema. Gastrite, por exemplo, é muito comum a pessoa desenvolver gastrite por conta das emoções, tá bom? E se você precisar da nossa ajuda para isso, se você quiser saber mais sobre o nosso tratamento, mande um oi nesse número de WhatsApp aqui que está aparecendo na tela, que eu vou conversar com você, vou te mostrar como funciona o nosso tratamento, vou te explicar como é essa questão toda e vou te mandar dicas no WhatsApp todos os dias. Todos os dias eu te mando dicas no WhatsApp para que você possa ficar bem emocionalmente, tá bom? Se inscreva nesse canal, acione o sininho e se não quiser adicionar o número, você pode clicar no link aqui que está aparecendo aqui em cima ou na descrição do vídeo, no comentário fixado. Clicando no link vai diretamente para o WhatsApp sem precisar adicionar. Se quiser aprender mais por aqui mesmo, é só clicar nesse link que vai abrir uma série de vídeos mostrando como controlar a ansiedade. Um forte abraço do João Everton Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá.